Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje temos entrevista e vamos falar sobre a pandemia, como é que ela atinge o agro, como é que está essa situação, o cenário da pandemia aqui no agro. E para falar sobre esse assunto eu converso com o Paulo Bertolini, da Calpar, produtor rural e um parceirão do Campos Gerais do Rural lá de trás, lembra, Paulo? Há bastante tempo, né? Há bastante Eu tempo. tinha até cabelo, né? Tinha até cabelo. Eu também acho que tinha um pouco mais de cabelo. Tudo bem? Tudo bom, Mara. Obrigado pelo convite. Como é que tá esse momento, a vida agora, assim, a gente ficou tanto tempo sem conversar, né? Quem diria que a gente voltaria a falar em 2020, num momento assim tão surreal? Seria isso, mais ou menos? Eu acredito que é um momento, no mínimo, esquisito, No mínimo né? esquisito. Com bastante impacto, né? Positivo e negativo do ponto de vista econômico e do ponto de vista do relacionamento pessoal, familiar, e isso mudou drasticamente, né? Para todo mundo. Uhum. Como é que você está sentindo, você como produtor rural, como empresário, no teu dia a dia, como é que você está sentindo esse impacto do Covid? Você sente isso? Então, as nossas atividades lá do grupo empresarial nosso, ele participa tudo em relação ao agro, seja a indústria de mineração, Sim. é para produzir calcário, que vai para a agricultura. A parte da indústria ou fabricação de silos, equipamentos para armazenagem de grãos, cacau, café, também, obviamente, é agro. A cerealista, que é a Brotas, também é agro. A parte agricultura também, né? A gente também produz. Então, tudo a nossa vida toda é em função do agro. Sim. E a gente percebe que há um impacto positivo em algumas coisas, né? Do ponto de vista, eu estou falando estritamente econômico. Sim. E outros impactos que foram negativos, né? Então, do ponto de vista do positivo, foi em função, basicamente, da alta do dólar. Então, o dólar ele subiu bastante, quer dizer, o real desvalorizou muito. Foi a moeda que, desde o início da pandemia, lá por dezembro, até hoje, que mais desvalorizou, junto com o bolívar venezuelano. Sim. A gente conseguiu desvalorizar a nossa moeda mais do que o próprio peso argentino, que é um país que está em default, né, que está em calote. Sim. E em função propriamente da Covid, mas também da instabilidade política que o país está vivendo, né? A insegurança jurídica também, né? O ativismo jurídico, e a gente tem visto isso também pelos decretos e ações da justiça nos municípios e nos estados, e não só no aspecto federal, né? Nacional. Então isso trouxe o dólar lá para cima. Em função do dólar estar lá para cima, as commodities agrícolas, aí, alimentícias principalmente, que o Brasil é um grande player, né? Então trouxe uma exportação, um mercado mais comprador, e aí a gente conseguiu exportar muito, né? E tem exportado muito durante esse período. Então a nossa soja saiu bastante, o milho também saiu, embora da primeira safra seja uma produção bem menor do que a segunda, saiu. A expectativa de milho da segunda safra é também de ser exportada numa quantidade bastante significativa. E, enfim, foi um reflexo positivo e trouxe, de certa forma, renda para o produtor, renda em reais, né? E agora, o agro foi impactado também negativamente. Por exemplo, a produção de etanol, que tem etanol de cana e tem o etanol de milho. Então, os produtores, principalmente do Mato Grosso, ou que fornecem para algumas usinas flex, né, que trabalham tanto com cana como com milho, eles foram impactados negativamente porque esses contratos ou não se cumpriram ou foram desviados para outros fins, enfim, há uma expectativa negativa nesse segmento. Sim. E por quê? Por dois motivos, basicamente, né? Primeiro, que com os lockdown ou as quarentenas, houve uma redução muito significativa do consumo de combustíveis. Sim. Essa é a primeira, caiu pela metade o consumo de combustível.
e o etanol junto, né? E do outro lado, a guerra do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita, jogando o preço do petróleo lá para baixo, reduziu o preço da gasolina e com isso veio o etanol junto. Então foi um impacto negativo. Outro impacto negativo no agro foi o algodão. Sim. Caiu 90% as vendas de vestuário. Então o algodão também teve, borracha também teve. Então, flores, né? praticamente detonou o setor inteiro de flores, ninguém comprou mais, porque não tinha mais eventos, não tinha mais casamento, tudo proibido. Tudo. Até Até agora velório, Dia das Mães, né? e tudo mais, agora está... Até velório hoje está restrito. Então, houve um impacto negativo nesse segmento. Agora, esse impacto positivo em reais, hoje não é um impacto que a gente possa dizer que é totalmente positivo. Tem que abrir um grande ponto de interrogação no meu ponto de vista, porque como vai ser, né? Porque o que acontece? Quando o dólar começa a escalar, né, do jeito que está, ou seja, a moeda brasileira, o real, desvalorizando e sem parar, a gente não sabe mais qual é o teto disso. Sim. Então, a todo momento você vê o Focus, o Boletim Focus, dando uma expectativa de dólar para o final do ano cada vez mais alta. Então, isso é, em parte, perda da confiança na moeda. Então, hoje, o agricultor tem um problema. Ele realizar uma venda relacionada a uma safra passada, que em reais é positiva, então ele realizou aquele lucro e depositar aquele lucro em reais no banco, ele está na dúvida hoje se esse real vai ter o poder aquisitivo lá na frente, quando ele precisar comprar o insumo dele de novo para fazer a mesma safra, se ele vai ter o mesmo poder aquisitivo que ele teria hoje. Então aí cria dúvida. Então, de repente, o produtor vai preferir ter o produto físico armazenado e vender quase que da mão para a boca, né? Na medida que vai precisando, vai vendendo aos poucos, né? Só que ninguém esperava que a crise fosse escalar o dólar da forma como está fazendo e sem uma perspectiva de limite. Então, quando começou lá em janeiro, fevereiro, no começo da colheita, subindo o dólar aos pouquinhos, o produtor, agora eu vendia 85, agora já está 90, 95, 100, foi vendendo, achando que estavam fazendo um bom negócio. Agora já chegou a 110 hoje, a soja, né? O milho também, o milho chegou a R$50 aqui na nossa região e uma das regiões que menos pagou milho no Brasil, no sul do Brasil inteiro, foi aqui nos Campos Gerais. Por outros fatores que daí nós podemos até abordar. Da outra entrevista. Mas, enfim, o agricultor foi vendendo. Agora, ele vai ter que comprar um adubo. Então, o adubo em dólar, então, a mínima histórica. Então, é um bom negócio em dólar. Só que em reais, toda essa vantagem foi perdida. Porque está custando mais em reais. Então ele está com essa dificuldade, ele vai ter que comprar os insumos, né, os defensivos, e a maior parte desses defensivos tem preço em dólar, são matérias-primas importadas, enfim. Então haverá lá na frente uma tomada dessa renda que hoje ele realizou. Então ela vai voltar isso na cadeia novamente. Então é preocupante. Mas eu vejo assim, Mara, o mais preocupante do agro, que é o que hoje a gente está enfrentando, e já aconteceram 2 casos importantes, um no Paraná, outro agora no Rio Grande do Sul, é a desestruturação da cadeia, em função da doença na agroindústria. Então, a JBS em Passo Fundo foi fechada por um decreto do prefeito, embora a justiça tivesse liberado por um decreto do prefeito em função da doença em alguns funcionários. Aqui no norte do Paraná também aconteceu isso num frigorífico. Nos Estados Unidos, o maior frigorífico do mundo de carne suína também fechou com 300 funcionários com a Covid. E isso desestrutura toda a cadeia, ao ponto de lá nos Estados Unidos eles começarem a sacrificar suínos porque não tem aonde abater. Fizeram eutanásia de suínos, montes e montes de
suíno sacrificado. E isso é um grande problema, é um grande risco de desabastecimento, inclusive que possa chegar lá na prateleira do supermercado. Dentro desse aspecto entra muito, como você falou, a questão política, né? Então a gente observa no âmbito federal existem algumas normas e algumas diretrizes, no âmbito estadual outra, no âmbito municipal outra, e muitas vezes isso não fecha, né? Não. Um determina uma coisa, outro determina outra. Obviamente a gente está num momento que a gente não sabe, nem eles direito, como lidar com isso, como fazer. Mas mostra muito que assim, a lição de casa não estava sendo feita, né? Então. Porque agora teve que parar tudo para tentar fazer a lição de casa, mas ela não foi feita ainda, já tem 2 meses, né? Como que você vê isso? Não, o que saiu de perspectiva durante todo esse período, assim, qual é o objetivo da quarentena, né? Sim. Do afastamento social, como eles chamaram. Bom, só tem um objetivo no meu ponto de vista, é que a estrutura pública e a estrutura privada de saúde se preparassem para uma demanda maior e específica que é a Covid. Sim. Então, se esses 2 meses e pouco, não foram suficientes para preparar a estrutura para essa demanda maior, eu vejo que isso tem 2 responsáveis. São os prefeitos e os governadores, porque a saúde pública, embora venha recurso federal, ele é da baixa complexidade e responsabilidade dos prefeitos e a de média e alta complexidade dos estados. Então, esse tempo de 2 meses e pouco era justamente para isso. Agora, a saúde já vinha num caos. Sim, exatamente. Em muitos lugares muito mal administrados há anos. E agora agravou, né? Porque é uma pandemia, como é que vira uma pandemia isso? E tudo mais. Então, esse é o grande problema. E o que está acontecendo hoje, vamos dizer, de uma forma de levar a distração da questão da essência do problema, se fala muito da quarentena, dos decretos, das portarias, das restrições, mas se fala muito pouco do que está sendo feito para se preparar, né, para essa estrutura. E aí a gente diz, em casa, né? O que está acontecendo lá, hospital na minha cidade, tem mais leitos ou não tem menos leitos? Isso praticamente a população não sabe. Agora sabe se o comércio está abrindo, está fechando. Quantas mortes. Ninguém sabe também muito bem quantos recuperados tem. Normalmente é só o lado negativo. Constrói-se lá barracas dizendo que são necrotério. Lá chamaram até de puta estrutura, como se fosse uma coisa para curar. Sim, não, uma coisa. Então, o que está sendo feito? Estamos fazendo covas. Comprando caixão, e estamos nos preparando, né? Exato. É uma coisa assim que a gente parece cômico se não fosse trágico. E quem é o responsável pelas mortes, no meu ponto de vista, a partir de agora ou do mês que vem, são os prefeitos e governadores. Porque são eles que tinham que ter usado esse tempo na quarentena para se prepararem. Então, a responsabilidade agora, duvido que isso venha a público, mas eu acho que é uma responsabilidade deles tomarem conta desse aspecto. E vejo também uma loucura de, por exemplo, o prefeito decretando o fechamento de comércio, pequeno comércio, e daí quando quer abrir a justiça não deixa. Agora, como que pode o prefeito ter o poder de fechar, mas não é reconhecido o poder de abrir? E aí entra o ativismo judicial, né, no meio do negócio. E daí a justiça exige que hajam tomadas medidas. E isso é tão abrangente que abriu margem para absurdos, loucuras, que no meu ponto de vista são loucuras. Por exemplo, vai o ministro da Saúde e diz, olha, vocês que estão lá em casa, no isolamento, vocês precisam sair, tomar ar, faz bem para a saúde física e mental. Vai dar uma caminhada. Daí os prefeitos fecham um parque. O prefeito fecha a orla da praia. E vão caminhar onde? Na calçada. Na calçada vai ter menos área disponível para caminhar e a mesma quantidade de gente. Todo mundo na calçada. A restrição também do horário de funcionamento de comércio. A restrição também é uma coisa muito... Então, eu acho que não tem uma lógica. Se você bota
Se você tem 1.000 pessoas que precisam sair para o comércio e eles têm 8 horas no dia para sair, você restringe às 6 horas, o que vai acontecer com a concentração por metro quadrado? Vai encher naquele horário. Vai encher mais naquele horário, porque as pessoas vão continuar saindo, só que menos horas. Ao invés de ampliar o horário do comércio, restringiu-se e aí aumenta a concentração. E mesma coisa, São Paulo fechando via, causando congestionamento. Então são coisas assim muito dentro no meu ponto de vista, eu não sou técnico, mas aparentam ser muito achismo. Sim. E desviando a atenção, porque o que eles têm que fazer? Cuidar da saúde, como que estão os hospitais, como que estão os leitos, né? Como que estão os equipamentos, os EPIs. Entra essa coisa que não, estamos fazendo alguma coisa, né? Fechamos via e covas e organizamos estruturas, mas isso não resolve o problema, né? E até a gente, é complicado, até a maneira da gente falar, da gente abordar esse assunto, porque entra nessa questão política. Não, tá defendendo que tem que trabalhar, que não é para ficar em casa, ou que, então assim, é pró-Bolsonaro, não, é contra. É uma quem coisa quer trabalhar é pró-Bolsonaro, e quem quer ficar em casa é contra. É uma questão assim tão miúda, né? Que diante de todo o cenário, né? Que a gente não sabe nem direito o que fazer e como falar, como você informar isso, né, que acontece. E fica difícil, porque também assim, você diz assim, você praticamente entrou numa discussão meio que moral também. Se você pensar assim, você tem atividades essenciais e atividades não essenciais, né? O que é o essencial? É o lixeiro, o cara que cuida da eletrificação urbana, o cara que cuida da tua internet, né? Então, todos esses estão podendo correr risco. Sim. Para que os outros fiquem em casa sem correr risco. Ficar em casa sem então, correr risco, mas, no entanto, correndo o risco de ficar sem comida em casa, né? Mas criando duas categorias de cidadão, aqueles que podem correr risco e os que não podem correr risco, né? E sendo que tem um outro lado muito cruel do impacto na economia, de uma forma geral, é que o desemprego também é causador de mortalidade. Sim. A cada 1% que aumenta o desemprego, aumenta 1% a mortalidade, inclusive os assassinatos. Então tem uma relação direta, isso está provado, só que isso não tá sendo pesado ainda. Tem a violência doméstica e que tudo aumentou, isso que aumentou assim, absurdamente, né? Eu tenho apanhado todo dia lá em casa. Você apanha em casa, mas você foge para a tua empresa daí. Eu fujo, eu sou essencial. Você é essencial. Você não é do grupo de risco? Eu quase. Paulo, olha, a gente fica aqui 1 hora batendo papo, né? E assim, é muito assunto, né? Então, eu queria te agradecer a tua entrevista. A gente tem ainda muitas coisas para falar, quero já te convidar para você participar em outros momentos para a gente abordar até questões específicas, né, de commodities e de geração de alimentos e tudo mais. E te deixar esse espaço à disposição para você, que a gente está aí quase completando 1 aninho no digital e estamos indo, né? Com pandemia, sucesso, sem pandemia, a gente vem, coloca máscara, tira para gravar. Como diz, o agro não pode parar e o agro não vai parar. Não vai parar. Eu acho que essa é a minha mensagem final, é uma mensagem positiva, eu acho que isso vai passar, espero que deixe algum legado para todos nós de aprendizado, coisas que a gente deve evitar, porque novas crises virão, novas pandemias virão. E eu acho que uma mensagem bastante positiva no sentido de pegar o otimismo que é natural do agricultor. Não existe agricultor sem otimismo, porque ninguém bota uma semente no solo se não acredita que ela vai germinar e dar frutos. Então essa é a mensagem, que a gente sempre acredite que a semente vai germinar e vai dar frutos. Essa é a mensagem que o agro pode dar para todo mundo, e pensar que as pessoas que estão em casa estão lá respeitando o isolamento social, tem por trás deles os caminhoneiros, tem os policiais, tem toda a retaguarda na linha de frente, né, a saúde lá cuidando de todo mundo e os agricultores produzindo alimentos. Muito bem. E que possamos sair dessa fortalecidos. Sairemos, se Deus quiser. Obrigado, Mara. Obrigada. E a gente fica por aqui então. Você continue aí nos seguindo nas mídias digitais, mande suas sugestões de pauta, comente aí se você tem alguma
pergunta, alguma dúvida aí para o Paulo, a gente manda para ele e ele responde, tá legal? Acesse o nosso site www.camposgeraisrural.com.br. A gente fica por aqui porque se o campo produz, a cidade cresce e a gente mostra. Tchau!